Olá, amiguinho! Olá, Tiaguinho, Marina, Eduardo. Hoje a historinha tá bem aqui, nos Contos de Fada dos Irmãos Grimm. E ela se chama Jorinda e Joringel. Eu tenho certeza que você nunca ouviu essa historinha e tenho certeza que você nunca vai esquecer. Não se esquece que já já a luz vai apagar e você vai ouvir somente a minha voz. Ah, eu quero ver um desenho bem bonito que você vai fazer contando essa história, tá? Depois você pode me contar também a parte que você mais gostou. Então vamos contar até três, né? Para apagar as luzes e embarcar nessa historinha. 1, 2, 3, já! A história de hoje se chama Jorinda e Joringel. Era uma vez um velho castelo, que ficava no meio de um bosque fechado e sombrio. E nesse castelo vivia uma velha fada, que podia assumir o formato que desejasse. Passava o dia todo voando por aí, na forma de uma coruja, ou espreita pelo país como um gato, porém à noite sempre se transformava em uma velha novamente. Quando algum jovem homem chegasse a 100 passos do castelo, ficava entorpecido e não conseguia se mover, nem mais um passo até que ela aparecesse e o libertasse. O que só faria se ele prometesse nunca mais aparecer ali novamente. No entanto, quando qualquer donzela entrava naquele domínio, era transformada em um pássaro e a fada a colocava numa gaiola e a pendurava num cômodo do castelo. Havia centenas de gaiolas dessas penduradas por todo o palácio, todas como lindos pássaros. Havia uma donzela chamada Jorinda, e ela era mais bela que todas as outras jovens. E um pastor chamado Joringel era muito afeiçoado por ela, e eles iam se casar em breve. Um dia, eles foram passear pelo bosque para poderem ficar sozinhos. E Joringel disse: "Precisamos tomar cuidado para não nos aproximarmos demais do castelo da fada." Era uma noite linda. Os últimos raios de sol poente brilhavam por entre os longos caules das árvores acima da vegetação rasteira. As rolinhas cantavam do topo dos galhos altos. Jorinja se sentou para observar o sol. Joringel se sentou ao seu lado e ambos se sentiram tristes. Não sabiam por quê, mas era como se estivessem prestes a ser separados um do outro pelo resto da vida. Eles caminharam um bocado e, quando se viraram para ver qual é o caminho que desejavam tomar para ir para casa, perceberam-se perdidos, sem saber qual trajeto tomar. O sol estava se pondo rapidamente e metade de seu círculo já estava atrás do morro. Joringel subitamente olhou para trás e percebeu, por entre os arbustos, que eles haviam, sem notar, sentado em perto dos velhos paredões do castelo. Então ele se encolheu de medo, empalideceu e estremeceu todo. Jorinda apenas cantava: "A pombinha canta dos ramos do salgueiro, ai de mim, ai de mim. Ela chora o destino do companheiro, ai de mim, ai de mim." Quando ela parou de cantar, repentinamente, Joringel se virou para ver o motivo e viu sua amada Jorinda havia se transformado em um rouxinol, de modo em que sua canção terminou com piu-piu e um saraço. Uma coruja com os olhos impetuosos voou 3 vezes em círculos sobre eles e gritou: "U-u! U-u!" Joringel não conseguia se mover. Ficou parado como uma rocha. Também não conseguia chorar, nem falar, nem mover o pé ou a mão. E agora o sol já estava bem baixo e a noite sombria chegou. A coruja voou para o meio do arbusto e um instante depois a velha fada apareceu. Pálida e franzina, com olhos pungentes. O nariz e o queixo quase se encontravam. Ela resmungou alto para si mesma, pegou o roxinol e se afastou. O pobre Joringel viu que o roxinol fora levado embora, mas o que poderia fazer? Não conseguia falar, não conseguia sair do local onde estava.
Por fim, a fada retornou e cantou com sua voz rouca. Até que presa a menina e que se cumpra a sua sina, aí permanece, quando o canto abatecer e o feitiço a envolver, desaparece. Subitamente, Joringel se viu livre. Então ele caiu de joelhos diante da fada e implorou que ela devolvesse a sua amada Jorinda. Mas ela riu dele e disse que jamais ele a veria novamente. Então partiu em seu caminho. Ele suplicou, chorou, lamentou, mas tudo em vão. Que lástima! Exclamou ele, o que será de mim? Ele não podia retornar à sua própria casa, então foi para um vilarejo diferente. Arrumou um emprego pastoreando ovelhas. Muitas vezes caminhou em círculos até chegar o mais próximo que ousava do odiado castelo, mas não ouviu nem viu nada de Jorinda. Uma noite, ele sonhou que a encontrara uma linda flor roxa, e no meio dela havia uma valiosa pérola. Depois, ele arrancava a flor e ia com ela em mãos até o castelo, e tudo que tocava era libertado do feitiço, até que ele encontrou a Jorinda. Pela manhã, quando acordou, Joringel começou a procurar pelas montanhas e pelos vales por aquela bela flor, e por 8 longos dias ele buscou em vão. Mas na manhã do 9º dia, encontrou uma linda flor roxa, e no meio dela havia uma enorme gota de orvalho, grande como uma pérola valiosa. Então ele arrancou a flor e partiu, viajando noite e dia até chegar novamente ao castelo. Ele se aproximou mais do que 100 passos da construção, mas não ficou paralisado como antes. Descobriu, na verdade, que conseguia chegar bem perto da porta. Joringel ficou realmente muito feliz ao perceber isso. Então, quando tocou a porta com a flor, ela se abriu, e assim ele entrou na corte e ouviu quando os incontáveis pássaros começaram a cantar. Por fim, chegou ao recinto onde a fada aguardava sentada, com os 700 pássaros cantando nas 700 gaiolas. Quando o viu, ela ficou muito zangada e berrou de fúria, mas não podia se aproximar mais do que alguns metros dele, pois a flor que ele segurava era o seu escudo. Joringel olhou para os pássaros, mas que lástima! Havia muitos rouxinóis, e como ele descobriria qual era sua Jorinda? Enquanto pensava no que fazer, ele viu que a fada tinha pego uma das gaiolas e estava tentando fugir pela porta. Ele correu e voou em cima dela, tocou na gaiola com a flor e Joringel surgiu à sua frente, jogando-se em seus braços e em torno do seu pescoço, linda como sempre, tão linda quanto quando costumavam caminhar juntos pelo bosque. Então, ele tocou em todos os outros pássaros com a flor, de modo que se recuperaram e atingiram sua antiga forma, e levou Jorinda para casa, onde se casaram e viveram felizes por muitos anos, assim como muitos outros rapazes cujas donzelas haviam sido forçadas a cantar solitárias nas gaiolas da velha fada, por muito mais tempo do que gostariam. Bom, e assim a gente termina a historinha de hoje. E eu aguardo